Então, Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multideva Bhivagne Vyomadaya Padehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Shanti. Então, bem-vindos aos ensinamentos do Bhagavad Gita por Swami Dayananda. Swami Dayananda é um professor do meu professor do meu professor. Então, é uma linhagem de Vedanta tradicional, e esse texto que a gente vai estudar é um texto traduzido pelo Vedanta Brasil, que é o grupo que eu participo, com o meu professor, chama Arlindo Moraes, e a gente estuda várias escrituras, inclusive o Bhagavad Gita. A gente já estudou o Bhagavad Gita do James Swartz, do Dayananda, que é esse, do Paramartananda, que é o que vem depois do Dayananda aí, que é um professor vivo, e o meu professor comenta os ensinamentos do Paramartananda. E esse aqui a gente já passou. Então, por que que primeiro eu escolhi esse texto aqui do Swami Dayananda? Porque ele é um texto que tem uma clareza e uma facilidade nessa compreensão do Bhagavad Gita, né? Eu trouxe aqui, ó, alguns Bhagavad Gitas que a gente tem, escritos por e comentados por inúmeros e diferentes swamis ou filosofias. Tem até um ali do Bhagavad Gita do Gandhi, enfim, tem vários Bhagavad Gitas. Esse que está em cima é o Bhagavad Gita do Shankaracharya, que é da onde surge esse ensinamento moderno, vamos dizer assim, mais tradicional do Vedanta. E então tem várias linguagens, né? Nesse momento, essa escolha do Dayananda é porque é uma escolha que é um texto amoroso, um texto fácil, um texto claro, e que esse texto ele se relaciona com o público que ouve. Então, é muito prático também. Ele traz exemplos do dia a dia, ele traz uma lógica para a vida moderna. Embora o Bhagavad Gita tenha sido escrito há muitos anos, ele está sendo comentado de uma maneira que o homem moderno, pode compreender, né? Porque ele fala principalmente sobre um tema fundamental que é o sofrimento humano e como se libertar desse sofrimento humano. Então, todo ser humano, em qualquer tempo, teve essa dificuldade e ainda tem. Então, o Bhagavad Gita vem trazer algumas respostas e um caminho, né? Vem trazer um caminho. Para quem faz todo esse caminho, a gente consegue alcançar aquilo que o Bhagavad Gita diz que a gente vai alcançar, tá? Uma pergunta. Pode fazer? Pode. O que seria o Bhagavad Gita? Agora que você É, falou que tem várias releituras, eu é a fico. canção do Senhor, a tradução do Quem escreveu? sânscrito. Ele é uma revelação. Mas o Bhagavad Interpretada. Gita, ele é uma história épica, baseada nos Upanishads e baseados em ensinamentos dármicos. Ele traz uma compilação de vários ensinamentos. Tem releituras desses diferentes. Os versos são únicos, é uma única é, uma única canção do Senhor, os versos são iguais, mas os comentários e as interpretações podem ser
de inúmeras maneiras, conforme o entendimento das pessoas a respeito daquele texto, daquele tema. Se ele tem uma compreensão maior, ele vai trazer uma amplitude maior daquilo que significa o verso. Se ele tem uma compreensão limitada, ele vai trazer uma outra compreensão, tá? Então, esse texto é do Dayananda, e Dayananda é um professor, né, tradicional de Vedanta. Vedanta é um meio de ensinamento sobre a nossa real natureza. Esse é o foco, aquilo que somos. E é um meio investigativo, é um meio para você verificar com os fatos, verificar no seu dia a dia e verificando, né, a sua real natureza, aquilo que você é. Essa metodologia do Vedanta, né, essa investigação, aqui no Bhagavad Gita, ela traz três perspectivas. Primeiro, sobre o funcionamento da mente, o que que eu sou, como é que funciona a mente, por que que eu sofro, questões assim relacionadas ao meu relacionamento com o meu corpo-mente. O segundo aspecto que no Bhagavad Gita vai ser apontado é a relação com o mundo. O que é o mundo, o que é o Dharma, o que são essas leis, o que é o Criador. E no terceiro momento, que é mais relacionado aos Upanishads, é sobre a natureza do eu, o que eu sou. Então, o Bhagavad Gita, ele faz essa passagem, né, por todos esses aspectos. Começando no primeiro capítulo, que a gente vai ver um pouquinho hoje, né? A gente vai ver mais as motivações no próximo estudo a gente entra no primeiro capítulo, mas primeiro a gente vai ver as motivações do porquê existe o Bhagavad Gita e para que serve. E aí, depois a gente vai ver como que essa história se desenvolve no decorrer dos capítulos, que vai passando por essa abordagem daquilo que é a minha mente, é o meu corpo, daquilo que é o Dharma, de quais são as sadhanas necessárias, o que que eu preciso, o que que é Karma Yoga, enfim, a gente vai fazendo uma jornada mesmo, né? Tá bom, tranquilo. Então vamos lá, a gente vai começar ali aqui ler o prefácio. O prefácio do ensinamento do Bhagavad Gita é prefácio do ensinamento do Bhagavad Gita, ele abre com uma frase, com essa garantia: não há motivo para tristeza. Então o Gita tem o objetivo de levar uma pessoa à compreensão dessa afirmação, de que não há motivo para a tristeza. Então, o Gita se dirige ao problema humano do conflito e da dor. O contexto do ensinamento é a situação particular de Arjuna, que é um guerreiro, que, no entanto, né, ele tem uma sensação de inadequação que como cada ser humano sente, ele também sente essa sensação de inadequação no momento que ele está em guerra. Então, a incapacidade de uma pessoa de enfrentar uma determinada situação resulta da sua falta de compreensão do fato de que cada problema atual resulta do problema humano fundamental do eu inadequado, do senso, do sentimento, né? Todos os conflitos de sofrimento acontecem a partir desse senso de eu sou um eu inadequado. Eu sou inadequado. E aí o Gita diz: a não ser que se descubra a si mesmo como um eu adequado, a vida continua sendo um problema.
Então, aqui está a primeira pérola, né? O Gita fala assim: a não ser que você descubra a si mesmo, aquilo que está encoberto seja descoberto, descubra a si mesmo, não é uma questão de tornar-se outro, mas se você descobre a si mesmo como um eu adequado, que não é incompleto, que não está com um senso de falta, a não ser que você faça isso, a vida continua a ser um problema. Então, Krishna, no Bhagavad Gita, revela que cada ser humano, de fato, cada ser humano é um eu completo e adequado. A gente vai chegar nesse ponto de, por meio da compreensão, por meio da investigação, por meio dessa análise minuciosa dos versos, de que eu sou um eu adequado. A Juna vai fazer uma jornada durante, aqui no Gita, durante 18 capítulos. Em diversos momentos ele vai falar: descobri, eu sou adequado. De repente, se sente inadequado de novo. E assim vai. E Krishna vai orientando como é que a cada minuto, a cada momento, ele pode assimilar ainda mais essa sabedoria e 100% do tempo não esquecer aquilo que ele é. Então, é essa jornada. O sentido de inadequação surge da ignorância da natureza real de quem se é, do eu. Então, diz que o sentido dessa inadequação surge da ignorância, porque você ainda não conhece aquilo que se é. Uma situação torna-se um problema e cria conflito, e uma situação torna-se um problema e cria conflito e um sentimento de impotência. O conhecimento do eu, e esse conhecimento, só esse conhecimento, elimina o senso de inadequação. O conhecimento do que se é elimina o senso de inadequação. Quando a pessoa se descobre como um ser pleno e completo, todos os conflitos e tristezas desaparecem. A felicidade torna-se natural, sem esforço. A pessoa se torna uma pessoa espontânea. A vida se torna um esporte, sabendo que não há nada a perder e nada a ganhar. É só um jogo. Esse conhecimento é chamado Brahma Vidya. E é o principal ensinamento do Bhagavad Gita sobre esse conhecimento daquilo que se é. O Bhagavad Gita também ensina, antes desse conhecimento, durante e depois, porque isso vai acontecendo junto, ensina o Karma Yoga. No Bhagavad Gita, ele é ensinado que o desempenho da ação como uma oferenda ao Senhor, ou oferenda ao campo, oferenda ao Dharma, e receber esses resultados como um presente, como uma graça, faz parte da jornada do Karma Yoga. Porque o Karma Yoga é um neutralizador dos nossos gostos e aversões, fazendo as coisas a partir da nossa entrega, a partir da gratidão. Então, para se apreciar essa verdade das escrituras sobre aquilo que se é necessário ter uma mente contemplativa. E uma mente contemplativa está livre de gostos e aversões. É uma mente que daí está disponível para o aprendizado daquilo que se é. E essa mente disponível para esse aprendizado, onde a gente neutraliza os gostos e aversões, ela é conquistada no decorrer do Karma Yoga, que é uma prática de como eu coloco as minhas ações no mundo, como é que eu recebo os resultados do mundo, né? Como é que eu entendo
com que motivação eu faço algo, como é que eu entendo com aceitação feliz daquilo que eu recebo. Portanto, o Gita ensina Karma Yoga como um meio de eliminar gostos e aversões. E Karma Yoga não é nada além do que Bhakti, é a devoção. Então aqui a gente está vendo, tem sobre o conhecimento do ser, que é chamado Gnana Yoga, tem Karma Yoga, que é como eu realizo as coisas no mundo, e tem Bhakti Yoga, que está permeando tudo, fazendo tudo com essa ação de devoção. O que é uma ação de devoção? Devoção é uma ação com atenção no amor. E ela é expressa na atitude, a devoção de se oferecer enquanto executa uma ação e na atitude de uma aceitação feliz enquanto recebe seu resultado. Essa atitude de yoga neutraliza gostos e aversões e provoca uma mente tranquila e aberta, uma mente que aprende. Porque não é uma mente que está agitada, que está presa nos seus padrões, que está presa nas suas crenças, é uma mente disponível para poder se abrir para o aprendizado. Então, este é o Yoga Shastra. Essa é a lógica das escrituras que é falada no Bhagavad Gita. E o ensinamento secundário do Bhagavad Gita, que é o Karma Yoga, né? Porque tem o Yoga Shastra, que é esses ensinamentos sobre o eu, e esse ensinamento de como realizar ações no campo. Juntos, eles formam o Bhagavad Gita. Então, tem o Gnana Yoga, tem o Karma Yoga, tem o Bhakti Yoga, tudo isso está presente no Bhagavad Gita. Algumas escrituras, como os Upanishads, ele tá mais direcionado a um determinado conteúdo. Por exemplo, o Gnana Yoga, que é o conhecimento sobre o eu. Em alguns não existe essa parte do Karma Yoga. Por isso que é dito que o Bhagavad Gita é um dos ensinamentos mais completos que existe, porque ele traz esse conhecimento sobre a sua mente, sobre os seus gostos, suas aversões, o como você neutraliza isso, traz o ensinamento sobre o que é esse campo, o que são as leis, e traz o ensinamento sobre sua real natureza. É um ensinamento considerado completo. Só que a gente está no prefácio ainda, tá? Dizendo um pouco sobre o que esse livro vai trazer para a gente de ensinamento. E aí tem essa frase, ó, a eficácia do ensinamento de Krishna é evidente a partir dessa declaração de Arjuna, que acontece no 18º capítulo, que ele fala assim: minha confusão se foi. Eu adquiri o conhecimento de que eu sou pleno e completo. Eu não tenho hesitação em fazer o que deve ser feito. E isso é o que pode se dizer quando o ensinamento do Gita é assimilado. Quando o ensinamento do Gita é assimilado, completamente eu posso dizer que eu sou pleno e completo e eu não tenho hesitação para fazer o que deve ser feito. Então, nesse livro, Swami Dayananda revela o ensinamento do Gita numa linguagem lúcida e direta, enquanto retém a profundidade do texto e a essência do ensinamento na sua totalidade. Swamiji tornou simples e compreensível para todos, sendo essa uma transcrição condensada das palavras de Sri Swamiji em todos os 18 capítulos
Gita. Então, com essa leitura, é possível ter uma visão total do Gita, bem como o individual de cada um dos capítulos. E é isso que a gente vai fazer. Eu gosto que também é dito assim, e essa sabedoria é uma sabedoria que pode ser colocada em prática na nossa vida ordinária, ou seja, comum a todos os seres, que é uma vida simples, uma vida na vida básica, né? Ela pode, é o propósito dessa escritura. E aí, em fazer essa jornada, que a gente Bora. só, né? E o Bhagavad Gita, olha, ele tem um Bhagavad Gita do Gandhi, né? É, O azul? o cinza ali, ó. O Bhagavad Gita é um livro que muitas pessoas, eu sou uma delas, assume ele como o livro mais fundamental para se assimilar na vida, assim, sabe? Porque é como um guia mesmo, que dá, assim, um direcionamento para você ser feliz, que é o que todo mundo quer, né? Então, vamos ver o que ainda o Dayananda, antes de começar a primeira cena, porque a primeira cena do Bhagavad Gita, eu vou só adiantar um pouquinho, é a guerra que acontece entre os familiares, parentes, a gente vai chegar lá. Mas antes disso, o Dayananda, como muitos professores do Vedanta, eles trazem logo de início a motivação pelo qual esse estudo vai ser feito, ou isso vai ser lido, ou o que que você pode extrair desse estudo, e depois ele começa o estudo. Isso ele faz em praticamente todos os textos, até o Upanishad, ele dá uma introdução falando assim, olha, eu vou falar sobre isso, mas se você quiser saber qual é o resultado disso, já vou dizer, porque para ver se você se interessa ou não em, né, fazer esse estudo realmente. Então ele já traz qual é o propósito, qual é a motivação e quais os resultados você pode obter com Bhagavad Gita e quais você não pode obter. Então ele vai começar isso. E começando isso, então ele fala o tópico início é assim, o Bem, problema humano. que é um pouco sobre falar muito. Eu sinto o Bhagavad Gita muito forte, assim, sabe? Vai ter vários momentos que eu vou fechar o olho, porque é uma. É um jeito. Porque eu sinto que é tanta informação que eu preciso, tipo, tirar um pouco daqui pra deixar na mente, sabe? Tá, Só pra não parecer que eu tô dormindo, assim, que eu um dia estou dormindo no olho, não tô tá pescando, não, bom. tô super concentrado. Tá, e se eu tiver aí muito. E olha, Aí eu eu tô olho pra falando outra, muito eu vou rápido. meditando. Posso estar falando muito rápido também. Não, Tranquilo? Então Tô tá. tranquilo. É, assim, minha sugestão, eu faço isso, tá? Eu tenho um caderninho, cara, que eu vou anotando, porque não quer que eu vou anotando tudo, mas quando tem algo que você fala assim, putz, eu anoto. Eu tenho daí as frases, inclusive que eu tirei do oráculo ali, são frases que eu anotei durante minhas aulas, entendeu? Porque, tipo, tem coisas que ressoam muito. Então vamos lá, o tópico inicial é esse, o problema humano. Então, nesse primeiro momento, Dayananda vai trazer a motivação. Por que do Gita? E qual a solução ele pode trazer? Então, ele começa. A mente humana é um campo de batalha, uma cena de conflito constante. O conflito surge apenas porque a escolha é possível. Um animal raramente tem conflito. Uma vaca não se pergunta: devo ser vegetariana ou não vegetariana? Porque sua vida é governada pelo instinto.
E nisso ela não tem escolha. Escolher é um privilégio do ser humano. E os conflitos surgem justamente por isso, quando há uma escolha a fazer. O que fazer? O que evitar? Ser ou não ser? Eis a questão. É preciso parar e pensar uma e outra vez, porque a cada momento se está na encruzilhada e não se pode caminhar por dois caminhos. Eu devo fazer isso ou não? Devo agir ou devo renunciar? Devo casar ou não? É uma indústria de debate, né? São muitas coisas. Aí eu devo construir uma fábrica ou não? Uma dona de casa pode perguntar: devo cozinhar batatas ou berinjelas? Então, todo mundo, o tempo todo, tem conflito. E aí, cada mente é chamado um Kurukshetra. Kurukshetra, no Bhagavad Gita, é um campo de batalha. O campo de batalha acontece em Kurukshetra. E aí, qual o problema fundamental? Primeiro, é uma grande bênção nascer um ser humano, com essas faculdades únicas de discriminação e de escolha. Essa bênção pode ser também uma maldição, porque a escolha cria conflitos. Uma pessoa muitas vezes se volta para o Senhor no Vedanta é a pura inteligência, e a gente vai entrar nisso num outro momento, mas muitas pessoas voltam-se para o Senhor em busca de ajuda, para ajudar a resolver esses conflitos. Já um búfalo, que é um animal, ele não vai a um templo ou a uma igreja ou para assistir uma missa para pedir para o Senhor alguma coisa, mas o ser humano vai. O homem, por outro lado, faz tudo isso com a esperança de ganhar força interior. Na vida do homem parece não haver serenidade numa vida cheia de problemas que exigem decisões quase que o tempo todo. Basta perguntares a alguém. Aqui em Piracanga é assim. Como estás? Como estás? E a pessoa conta a história da vida dela inteira. Isso não significa que ele sozinho tenha problemas. Outros sabem que essa pergunta é apenas uma formalidade e não necessariamente começam a contar sua história. Mas, no fundo, todos têm muitas aflições a relatar. Porque cada mente é um campo de batalha. De novo, a comparação de um ser humano com um animal. Um animal está interessado apenas em comida e propagação. Ele pode instintivamente cuidar dessas necessidades. Um ser humano também tem essas mesmas necessidades. Mas ele tem uma característica adicional que cria problemas para ele e para os outros. Uma mente imprevisível. De manhã, ele pode se sentir bem, mas à noite pode se sentir o contrário. Ou de um segundo para outro, nem precisa ser manhã e noite. Um dia ele pode estar muito amigável, mas no dia seguinte ele pode estar mal-humorado. E não pode aceitar nem mesmo uma pequena crítica, tomando-o como um insulto. É impossível para ele se relacionar com os outros de forma consistente, porque ele muda
tão frequentemente, e aí o outro também, né, gente? Ele muda frequentemente, o outro também, imagina só no que dá. Muitas vezes ele não consegue se relacionar corretamente, nem mesmo consigo mesmo. Este problema da mente que muda, uma mente em constante conflito, não é um problema apenas do homem moderno, de agora, de 2025. É um problema antigo, um problema humano fundamental. Então, aqui, o Dayananda está trazendo que essa questão dessa mente instável que muda o tempo todo, que às vezes está se sentindo bem, às vezes não está se sentindo bem, que no mesmo momento pode estar se sentindo tranquilo, no outro momento pode estar se sentindo agitado. É um problema fundamental. Não é um problema ocasional, só de vez em quando isso acontece, só nesse tempo moderno de computadores, de inteligência artificial, etc. Não, é um problema fundamental que sempre aconteceu. O problema da mente não se resolve satisfazendo todos os desejos. E aí, essa é uma investigação que começa a ser feita, né? O problema da mente não se resolve satisfazendo todos os desejos. Por quê? Mesmo que todos os desejos pudessem ser satisfeitos, ainda haveria conflito perguntando-se: e o que eu vou fazer a seguir? E aí, qual é o meu próximo passo? Já chegou um desejo. Só de você se perguntar qual é o meu próximo passo, esse já é um desejo para saber o próximo passo. Todos os dias, em sono profundo, investiguem se isso é verdade. Acontece uma trégua. Você está em sono profundo, acontece uma trégua para essa batalha interior. Você está dormindo em sono profundo, não com sonho, porque no sonho você pode estar em completo conflito. Mas quando você está em sono profundo, acontece uma trégua. Muitos, inclusive, não querem nem acordar, porque se acorda, opa, a trégua volta. A trégua não, a batalha volta, né? Essa batalha interior. De manhã recomeça. O que eu vou fazer? O que eu vou comer? Eu vou no yoga hoje? Ah, a Kiara tá chorando. E agora? O que eu faço? Levanto agora? Espera a Isa levantar? Então, né? A trégua acontece assim que você desperta. Então, essa batalha, a guerra, desculpa, é isso aí mesmo. A trégua não, a trégua só quando tá em sono profundo mesmo. Então, essa batalha interior, mais uma vez, enquanto tá desperto, o conflito começa novamente. E o conflito permanece. A mente permanece, seja sonhando ou desperta. Só tem trégua no sono profundo. E aí, essa sensação de trégua no sono profundo é uma sensação de plenitude até. Ai, que delícia, como eu dormi hoje. Como você dormiu? Nossa, igual uma pedra, né? Essa sensação que nos deixa assim, que bom, né? Então, a trégua pode acontecer. Bom, não se pode viver com o conflito, nem se pode resolver o conflito através nem mesmo da dessensibilização temporária da mente, por exemplo, com drogas ou outros meios. Por quê? A trégua passa por um minuto, mas após o efeito já volta novamente o conflito. Eu devo agir, então, eu devo reagir ao conflito?
Eu devo encontrar uma solução para esse conflito? São perguntas que são feitas. E nessa matéria, o ser humano não tem escolha. Se quer manter o controle da mente, o problema do conflito deve ser resolvido para sempre. Bhagavad Gita fala que é possível resolver o problema da mente do conflito para sempre. Bom, aí Dayananda traz mais um texto aqui. Ele fala, mas não vai contar? Nos 18 capítulos lá. Ele pode contar, né? Mas não vai adiantar só contar, tem que fazer a jornada para. Mas ele vai contar no segundo capítulo, inclusive, é o capítulo onde Krishna revela tudo para Arjuna. Mas no terceiro capítulo, Krishna volta atrás no sentido de não adianta falar só aquilo que é a real, a verdade. É preciso prepará-lo para essa jornada, para que ele possa assimilar. E aí começa o Karma Yoga, começa as sadhanas e começa todo o caminho explicando outras coisas para que ele possa assimilar. Então, aí a gente tem o próximo item que o Dayananda explora, o desejo de ser diferente. Ainda falando por que que tem o conflito. E agora ele vai começar a dizer por que que esse conflito acontece. A mente tem poderes extraordinários e seu sofrimento também é extraordinário. Cercado por conflitos internos, quando um homem que está na rua e vê um búfalo, ele pensa: talvez esse búfalo aí seja mais abençoado que eu. Nossa, que búfalo! Ele deve ser feliz, porque não parece estar consciente de si mesmo para poder julgar se ele é feliz ou não. Ele vive de acordo com seus instintos naturais, sem conflito. O búfalo não tenta ser diferente do que é. Um búfalo não fala, eu queria ser um empresário. Eu queria ser mais magro. Não, eu não queria ser um búfalo, eu queria ser uma vaca que dá leite. Ele provavelmente não tem esses questionamentos que o ser humano tem. Então, o búfalo não tenta ser diferente do que ele é, já que ele não tem uma autoconsciência na qual se percebe como infeliz. E a infelicidade se deriva do desejo de ser diferente do que se é. Desejar ser diferente é peculiar aos seres humanos. Abençoado com Budi, a faculdade do intelecto, o ser humano não é apenas consciente do mundo, mas também de si mesmo, e isso que distingue ele dos animais. É a glória do homem que ele é consciente de si mesmo. No entanto, o eu, de que ele está consciente, hoje se vê como um eu não completo, não adequado. E, infelizmente, um eu carente e inadequado. O senso de inadequação traz o senso de que algo está errado em mim e eu preciso mudar algo. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Seja conseguir uma profissão melhor, um trabalho melhor, um amigo melhor, um marido melhor, um salário melhor, um carro melhor, alguma coisa eu vou buscar. Uma qualificação melhor, uma virtude melhor, porque eu não estou satisfeito com aquilo que eu sou. Esse é o senso de inadequação. Esse eu é chamado também de eu carente, inadequado. O único de que se tem consciência
É, o único de que se tem consciência. E aí é como se tivesse uma música no fundo o tempo todo. Preciso de algo mais, eu quero algo mais. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, porque assim você é completo, assim você é adequado, assim você é suficiente, assim você é feliz. Então fica como uma música, ele está falando como uma música indiana que deve ter algumas músicas que deve ter, sabe, aquilo que fica na cabeça como uma frase repetitiva. Então, assim é a nossa mente. O cantor produz várias melodias, mas sempre mantém a voz em sintonia com o shruti. Shruti é o fundo, com aquilo que está no fundo. Da mesma forma, por trás de todas as nossas buscas, há no nosso coração um shruti constante que se agita. E esse shruti é o eu quero, 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 eu quero. Ou eu não quero, eu não quero, ou eu quero, eu não quero, ou eu quero, isso eu não quero. E esse eu quero é uma necessidade fundamental e encontra articulação em vários desejos específicos. Cada quero é uma expressão da conclusão de que eu ainda não sou completo, não sou adequado, sou inadequado. E essa é a causa de todos os conflitos. Aqui ele já respondeu, viu? Ele respondeu aqui, ó. Então, como resolver esse conflito? Né? Você falou, você não vai dar a resposta? A resposta está aqui, Cris. É só você se sentir adequado, se sentir pleno, inteiro, completo, sem precisar de nada. Quando você sentir isso, aí ele fala assim: o problema do conflito é resolvido para sempre. Essa é a fonte de todos os conflitos. No seu desejo de ser completo, a mente, que é a plataforma de todas as empreitadas ou de todas como que fala assim, que tem um balcão e faz as Trocas. trocas, como que é a outra palavra? É. É, em todas essas trocas, né, em todas as empreitadas, a mente é aquela que faz isso, né? Se torna um campo de batalha de ideias contraditórias, porque está com conflito dentro de si. Há sempre um conflito exigindo solução. A mente humana deseja estar livre de conflitos. Bom, e aí, Dayananda dá mais uma aprofundada, só para a gente já terminar aqui. Dayananda dá mais uma aprofundada e ele fala o seguinte: existem duas buscas fundamentais. Quando uma pessoa quer algo, não é o objeto que ela realmente quer. Quando ela quer um parceiro, quando ela quer mais dinheiro, quando ela quer um bolo, qualquer querer não é um objeto que ela realmente quer. Pelo contrário, ao obter o objeto, ela espera ser diferente. Com esse objeto, ela espera ser diferente do que ela é. Mesmo que seja, espero ser feliz, porque agora não tô, porque eu não tenho aquele bolo. Mesmo que seja, eu quero. Tô me sentindo carente, preciso de um abraço, então preciso ter um parceiro. Eu quero ser diferente, eu tô carente, quero ser diferente. Então, pelo contrário, ao obter o objeto, ela espera ser diferente, ela espera principalmente se sentir completa.
Eu estou inquieto porque não estou satisfeito comigo mesmo, como eu sou. E devido a essa sensação de que nem tudo está bem comigo, eu tenho que fazer algo para corrigir as coisas. Uma mulher com uma pequena pedra em seu sapato, seja qual for a pressa que ela tem que parar e removê-lo do sapato para ela ficar confortável. Da mesma forma, parece haver na mente de cada um de nós um inseto irritante que nos faz lutar para ganhar um senso de facilidade. Para conseguir isso, faça exatamente o que os outros fazem, com pequenas variações. Adquire-se certos objetos desejáveis para se sentir confortável consigo mesmo, ou se livra de algo indesejável, uma aversão, esperando que seja mais feliz na sua ausência. Refletindo, então, todas as buscas empreendidas na vida de uma pessoa se enquadra em duas categorias, e a gente vai fechar por aqui, tá? Todas as buscas empreendidas na vida de uma pessoa se enquadram em duas características: esforçando-se por algo, para obter algo, ou esforçando-se para se livrar de algo. Em sânscrito, essas palavras, né, isso é chamado pravriti e nivriti, ou seja, o que eu gosto, o que eu quero obter, pravriti. Nivriti, aquilo que eu quero afastar. Na guerra, o avanço do exército é pravriti, eu quero ir para a guerra. A retirada do inimigo em né, é um nivriti, o inimigo está se afastando. E ambos os dois tipos de buscas são para o próprio conforto. Vou só terminar aqui. O que se faz para alcançar o conforto varia de indivíduo para indivíduo. Um pode querer se livrar de um carro e o outro alguém quer comprar aquele carro dele. Um está muito ansioso para comprar, o outro muito ansioso para vender. O que, o que se quer adquirir ou que se quer se livrar é determinado pelos valores de cada um. O que é comum em todos é que sempre se quer adquirir algo ou evitar algo, eliminar algo, se livrar de algo. Os desejos de uma pessoa continuam a mudar. Uma coisa, inclusive, que já foi desejada, que ontem você queria, hoje você pode nem querer mais. Mas o que nunca muda é o fruit. Eu quero, eu quero, eu quero. Mesmo que seja eu quero perto ou eu quero afastar. Então, para a gente ir com o nosso tempo aqui, então a gente traz ainda essas motivações que o Bhagavad Gita procura, né, até o fim aqui, falar quais são as soluções para o Gita, do Gita, né? E já foi falado, mas a principal solução para o Gita, ele se dirige a esse problema do eu inadequado. Como é que eu posso me sentir pleno e completo? Que falta? O que acontece? Por que minha mente quer o tempo todo? Ou obter ou afastar. Então, Bhagavad Gita, ele vai nesse sentido. E aí, Cris, hoje a gente estava falando sobre isso. No próximo estudo, ele vai falar sobre o propósito da vida, que um deles é resolver
esse conflito. Um dos propósitos da vida é resolver esse conflito do eu inadequado, tá? Então, é isso. Alguém tem alguma fala? É aqui eu pago o time. Então, eu tô gravando aqui porque meu professor vai ver se tá ok o que eu tô apresentando. E possivelmente eu vou compartilhar daí as gravações das próximas aulas. Amigo, Tá? aqui agora. A ideia nas próximas é também ler os capítulos ou não? Então, agora a gente vai fazer a oração final, que é a oração final onde a gente quer chegar com o final do Gita, que é o Purnamada, que é o eu que eu sou, é pleno, completo. Do pleno, Purna, se retira o pleno, só permanece o pleno, porque só existe o pleno. Então, Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti, Shanti, Shanti. E aí, os três shantis significam, no estudo do Vedanta, o primeiro shanti é que todos os obstáculos da minha mente sejam retirados para que eu possa assimilar os conhecimentos. O segundo chante é que todos os obstáculos do meu meio ambiente sejam retirados para que eu possa assimilar os conhecimentos. E o terceiro chante é para que todos os obstáculos de todos os fatores do universo sejam retirados para que eu possa assimilar o conhecimento em paz. Ok?